Olá, meus irmãos, que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre, nosso Messias, esteja conosco nessa manhã. A ceifa, meus irmãos, os frutos já estão maduros? Eu venho esclarecer, meus irmãos, esmiuçar a palavra, separar o trigo e o joio, devido ao hangout, a qual ficou em falta algumas questões por motivo da microfonia. E alguns irmãos me têm perguntado a esse respeito. De Mateus, capítulo 12 e versículo 1. Naquela ocasião, meus irmãos, o Messias passou pela seara, pela lavoura, no dia de sábado. O sábado do Senhor dessa terra. Estava passando o verdadeiro sábado, o descanso. Seus discípulos estavam com fome. Começaram a colher espigas a fim de comê-las. Começaram a tirar a casca, ou mesmo as castas, e a separar as castas, a casca e o milho, a oferta, o dízimo, o caroço, pois o cheiro já está aprazível, esta oferta. E essa casta, ou mesmo casca, ela só sai com renúncia e entendimento. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, os mesmos, meus irmãos, dos dias atuais, nada mudou. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no dia de sábado. Comendo, separando a casca, as castas e o milho. Ele respondeu, o mestre, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da preposição, a qual não era lícito, permitido, apenas os sacerdotes, no tempo de Abiatar, o sacerdote. Observe, meus irmãos, o Messias disse, entrou na casa de Deus e não na casa do pai dele. E eles não refutaram Davi, porque eles têm Davi como segundo coração, pensamento de Deus, o homem sanguinário, o homem violento, meus irmãos. Mas refutaram o mestre por causa dos seus discípulos. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo fica sem culpa? Eles violam
o dia de sábado, o sábado do Senhor da terra. Eles não obedecem, nem mesmo o Senhor dessa terra. Eles não levantam um dedo sequer a fim de ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo, o Messias, meu irmão, meus irmãos. É ele que vocês têm que entrar, se alimentar, descansar, pois ele é o verdadeiro sábado. Ele é maior do que o templo. Não se coloca, meus irmãos, uma lata de sardinha dentro de uma lata de sardinha, uma caixa de fósforo dentro de uma caixa de fósforo. Não se coloca o verdadeiro santuário dentro de um falso santuário de pedra levantado por mãos humanas. Vocês têm que entrar dentro do Messias, em espírito, meus irmãos. Lá tem o descanso, lá tem a água, lá tem o suprimento, meus irmãos. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, eu desejo misericórdia, bondade e não sacrifícios, meus irmãos. Não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é a autoridade, o dono do sábado, do santuário, a qual ele coloca o descanso e habita, meus irmãos, dentro de você, dentro de mim, meus irmãos. E não no lugar físico, a qual as pessoas caminham para fazer sacrifícios e profana aquilo que é sagrado, o seu santuário, a sua mente, comendo dos manjares dos líderes religiosos, meus irmãos. Porque o sábado, o mestre, ele veio para servir, para dar vida ao homem. E não o homem ao sábado. Porque o nosso Pai não é servido por mãos humanas, meus irmãos. Não requer nenhum tipo de sacrifício, meus irmãos. Acordem enquanto é tempo. Abram seus olhos. Saindo daquele lugar, se conduziu-se à sinagoga deles. Observe, meus irmãos. Se conduziu à sinagoga deles e não do mestre. Estava ali um homem com as mãos atrofiadas. Procurando motivo para acusar o mestre, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quantas ovelhas, meus irmãos, estão dentro do buraco nesse sábado do Senhor da terra? Não é necessário tirar essas ovelhas desses apriscos, meus irmãos? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. O amor, a ação de graça, o suprimento, a palavra, a água
cristalina, meus irmãos. É a todo instante, a todo momento. O descanso é aqui, ó, na nossa mente, em espírito e em verdade. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. E ficou boa, ficou sã, como a outra. Então os fariseus saíram, começaram a conspirar sobre como poderiam matá-lo. Os mesmos, meus irmãos, dos dias atuais. São eles que estão em cima dos púlpitos, em cima dos altares, enganando as pessoas, profanando o verdadeiro santuário, a qual é você, que caminha até o sistema religioso e come dos seus manjares e comete sacrilégio, meus irmãos. Abra os seus olhos enquanto é tempo. O Messias disse: aqui está quem é maior do que o templo de pedra, do que as suas sinagogas. Então é nele que vocês têm que entrar. Entrará, sairá e encontrará o alimento. Se assentará, ceará com o seu mestre. É isso que vocês têm que fazer. E isso é espiritual, meus irmãos. Não é algo físico. Algo que vocês têm que caminhar, sacrificar. Nosso Pai não aceita nada que vem das mãos humanas através do sacrifício, meus irmãos. Porque o nosso Pai não é servido por mãos humanas. Que vocês possam meditar nessa mensagem, meus irmãos. A ceifa, os frutos já estão maduros para a colheita? Que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre esteja conosco nessa manhã.